paz do Senhor, meus queridos jovens, a paz do Senhor para você que está na sua casa, na sua residência, assistindo mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical aqui na classe dos jovens. Nós estamos com a nossa lição do terceiro trimestre. Para este trimestre nós temos uma lição baseada no tema geral, Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, como foi sugerido pela nossa casa publicadora. Algumas igrejas estariam, uma minoria, abordando uma lição onde a CPAD estaria imprimindo alguns exemplares. A maioria estaria trocando as lições com a classe dos jovens, os jovens com a classe dos adultos. Então, trimestre passado nós estivemos aí abordando o livro de Josué na classe dos jovens. E para esse trimestre nós estamos abordando a lição que fora estudada pela classe dos adultos. Eleição e predestinação é o tema da nossa lição de hoje, para o dia 19 de julho de 2020, tendo como comentarista da nossa lição, pastor Douglas Batista. E assim vamos dar início a mais uma lição para a glória de Deus. E você que está aí nos acompanhando desde que começou essa quarentena, que nós estamos aqui trazendo a cada semana uma lição extraordinária com temas maravilhosos para que você possa nos acompanhar. Queremos agradecer ao nosso pastor do campo aqui em Ferno Velho, pastor Josivaldo Gomes. Também queremos agradecer a nossa superintendência, na pessoa do nosso presbítero Ivanildo Oliveira e diácono Clesivaldo. E a nossa coordenadora pedagógica, irmã Aberlândia. Ainda assim, não podemos esquecer de agradecer a nossa produção. Vamos lá? O texto áudio da nossa lição está, lembrando que iniciamos um estudo na carta aos Efésios. Nós aqui não traremos um resumo, já que foi feito a primeira e a segunda lição, e para ganharmos um pouco mais de tempo. Texto áudio da nossa lição, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Eis aqui o nosso texto áureo da lição desta semana. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Só para efeito de esclarecimento, esta lição não tem como finalidade nenhuma de trazer nenhum debate teológico acerca do tema. Na verdade, a nossa lição vem trazer um esclarecimento para os membros que fazem parte da nossa igreja, a Assembleia de Deus, do qual nós temos a nossa doutrina, E sendo assim, abordando aqui a doutrina da salvação, é necessário esclarecimento sobre determinados temas. E esse é um deles, que é necessário esclarecer.
Então, eleição e predestinação. Há quem diga que essas duas palavras têm uma certa semelhança. Há quem diga que eleição e predestinação são a mesma coisa. Bem, segundo o que nós vamos estudar aqui na nossa lição, na realidade, segundo o que a Bíblia nos traz e a crença que nós temos, é que eleição e predestinação não são necessariamente sinônimos, mas eles andam, essas duas palavras andam atreladas, elas andam juntas. Você vai compreender. Temos aqui a leitura bíblica em classe, está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 12. Diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, por nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós temos aqui o objetivo geral da nossa lição, temos também os objetivos específicos. Como objetivo geral, nós precisamos informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Nos objetivos específicos, nós precisamos esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar também como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo, desde antes a fundação do mundo, e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? Vamos seguir adiante com a nossa parte introdutória da nossa lição. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Como eu falei anteriormente, né, existe aí corrente teológica que tem uma outra crença, mas nós, biblicamente falando e numa interpretação pentecostal, nós acreditamos na eleição e na predestinação não como algo onde Deus tenha já separado quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado. Não, não é dessa forma.
O ponto central da nossa lição: a eleição é segundo a presciência de Deus. Primeiro ponto da nossa lição, nós temos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Nós temos aqui 4 subtópicos. Nesse primeiro ponto, a eleição divina, as condições dessa eleição, vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Então vamos lá. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Ou seja, muito antes até da fundação do mundo, tudo já estava projetado por Deus. O Senhor já havia feito, segundo a palavra de Deus, a nossa eleição da igreja, a eleição daqueles que seriam salvos, daqueles que creriam no seu Filho, daqueles que aceitariam a redenção feita por meio de Jesus na cruz. Primeiro ponto, a eleição divina. Eleição aqui traz a ideia de escolha. Se você der uma lida na carta aos Efésios, no capítulo 1, expressamente o versículo 4, você vai entender. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Ele fala aqui, em quem fomos escolhidos, né? Em Jesus Cristo. Por isso que essa eleição é cristocêntrica. Segundo, ele apresenta em que tempo se deu essa escolha. Ele vai mencionar antes da fundação do mundo. E a finalidade dessa eleição. Finalidade: para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Eu fiz questão de trazer para nós hoje aqui a nossa Bíblia de estudo pentecostal, porque ela traz aqui uma abordagem bem interessante sobre justamente esse tema, eleição e predestinação. E ela traz aqui uma definição bem clara, onde diz: a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis, ou seja, santos e sem culpa, né? Mas santidade aqui significa separado. E ele aborda aqui 4 pontos, 4 verdades sobre a doutrina da eleição. Na primeira ele diz: a eleição é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de tudo, sempre. A eleição é cristocêntrica. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Na segunda abordagem, ele afirma que a eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. No terceiro ponto, ele diz: a eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. Ou seja, a eleição de um povo. Os eleitos são chamados o seu corpo, minha igreja, povo adquirido por Deus. E finalmente, o quarto e último ponto, onde diz: a eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis. Voltando aqui para a nossa lição, as condições da eleição.
Aí o nosso comentarista traz aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi o que eu acabei de fazer a leitura, ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Então, essa é a condição para ser eleito: arrependimento e fé. Terceiro ponto, vida santa e irrepreensível. Seria justamente a finalidade dessa eleição. Paulo enfatiza que eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Esse vocábulo grego significa separado do pecado. E a expressão aqui irrepreensível significa sem defeito ou inculpável, sem culpa. E finalmente o último ponto, a nova vida dos eleitos. A finalidade aqui é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Ponto importante aqui, ó. Não obstante, somente o Espírito Santo é quem capacita o crente para esse novo estilo de vida. Então não adianta, por mais que eu queira, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu jamais conseguiria obter uma vida de santidade, separada do pecado, irrepreensível, se não tivesse a pessoa do Espírito Santo para nos ajudar. Finalmente, vamos seguir adiante para o ponto 2. Predestinados para filho de adoção. Aqui a nossa lição vem nos trazer a palavra predestinar. Mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Eu gostaria também de aproveitar aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, que nos traz o seguinte: a predestinação significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Então, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo. Então, Deus predestina seus eleitos a serem chamados, justificados, glorificados, conformados à imagem do Filho Jesus, né? Santos e inculpáveis e adotados como filhos, redimidos, participantes de uma herança para o louvor da sua glória e participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, eis aqui, tudo isso é o que nos traz a predestinação. Vamos lá. Como já foi falado, basicamente nesse resumo, né, nós temos aqui predestinar, seria um vocábulo que significa a mesma coisa que determinar, decidir de antemão, anteriormente. E nós vemos aqui, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Aqui é importante a gente lembrar, não existe aquela condição uma vez salvo para sempre. Não. É necessário, você aceitou a Cristo, você passou pelo arrependimento, sim, mas permanece. Arrependimento e fé.
o mais importante do que começar uma jornada é chegar no final dela. Então, não existe essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, é preciso permanecer firme, chegando até o objetivo, que é o céu. Segundo ponto, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega esse termo, adoção. Por quê? Porque nós fomos feitos filhos de Deus, né? Por adoção através de Jesus Cristo. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Então, os judeus não tinham essa prática, né, de adoção, mas eles tiveram esse conhecimento através dos romanos e gregos também. E aqui entra o terceiro ponto, que é os privilégios dessa adoção. Uma vez que a pessoa foi adotada como filho, agora ele goza dos privilégios do filho legítimo. Por quê? Porque ele também agora faz parte dessa condição de ser filho. Então, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Nesse sentido, o apóstolo Paulo tem uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, além de ganhar o direito de fazer uso do nome da família, né, do qual ele foi adotado, ele também tem o direito de receber igualmente, como um filho legítimo, os bens que seriam partilhados. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, a igreja, aos eleitos em Cristo, agora feitos filhos por adoção, tem todo o privilégio, né, de receber aí todas as bênçãos espirituais em Cristo. Terceiro ponto da nossa lição, para nós finalizarmos: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, nós temos aqui apenas 2 pontos desse último tópico, que é predestinação e salvação e predestinação e o amor. No primeiro ponto, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então, nunca foi desejo nem propósito de Deus que nenhum dos homens criados à sua imagem e semelhança e feitos filhos fossem condenados, não. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas daí foi dado da mesma forma o direito de escolha, né? Deus nos põe aí as condições, nos mostra o caminho, no entanto, Ele não obriga a ninguém. Então, eu tenho o direito de escolher, você tem o direito de escolher. É o chamado livre-arbítrio. Então, portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Não, não existe isso. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Ai, irmã Mirani, mas e aqueles que
de alguma forma vão chegar. Bem, foi a escolha, né? Não teve o direito, o livre direito de escolha? Pois bem, cada um com a sua escolha e com as consequências dessa escolha. Predestinação e o amor, para nós finalizarmos. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus. Ou seja, através da presciência de Deus, ele já sabia tudo o que haveria de acontecer. Deus criou o homem, em seguida, né, fez ali Eva e deu ao seu esposo Adão, mas ele já sabia que eles haveriam de pecar. Tudo já estava projetado, Deus não fez nada por acaso, de forma emergencial. Não, ele planejou, o plano da salvação, o plano da redenção já estava projetado por Deus. E sempre foi o propósito de Deus, sempre, de que eu e você fosse salvo. Antes de nós finalizarmos, eu queria trazer aqui um resumo bem interessante que a Bíblia de Estudo Pentecostal faz alusão ao tema eleição e predestinação. Preste atenção, ela diz o seguinte: no tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Observe, Deus escolhe um navio. Aqui o navio é a igreja, para ser a sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto desse navio. Todos os que desejam estar nesse navio é eleito, né? Podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando seu capitão, estarão entre os eleitos. Então, caso alguém abandone o navio e o seu capitão, que é Jesus, né, deixará de ser um dos eleitos. Então, a predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida todos a entrar a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo. Está vendo aqui que coisa interessante para que você possa, então, compreender esse tema tão maravilhoso. Então, aqui nós finalizaremos a nossa lição com a conclusão dessa lição. Diz o seguinte: Cristo morreu por todos nós e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina, ou seja, feitos filhos por adoção, e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Pronto, Deus planejou tudo, né? E nós estávamos nos planos do Senhor. Então, a nossa lição, ela traz uma síntese de cada tópico que foi analisado. No primeiro tópico, ela diz o seguinte, a síntese do primeiro tópico: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. No segundo tópico, ele diz: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. E, finalmente, o terceiro: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação dos pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Então, meus queridos jovens, quero agradecer a você pela atenção e que Deus possa te abençoar em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? E assim nós agradecemos.